Mónica Alexandra Correia Cachopo. É o nome da minha convidada de hoje, que certamente conheces como sendo Mónica Sintra. Filha única, é a mãe do Duarte e sente-se muito bem perto do mar. A sua palavra preferida é amor. E desde pequenina que sabia que queria ser cantora. Na verdade, aquilo que mais gosta de fazer é subir ao palco. E em criança, as suas brincadeiras era cantar músicas de Carlos Paião, Anabela, José Cid, tendo sido influenciada por nomes como Michael Jackson, Aerosmith e Guns N' Roses. Ora, a Mónica chegou a participar, repara bem, no casting para os Onda Choque. Foi mesmo até à última etapa, não entrou, mas isso permitiu-lhe ingressar nos Jovens Cantores de Lisboa, onde teve a sua primeira experiência em estúdio. Ganhou o programa televisivo Momentos de Glória, apresentado por Manuel Luís Goxa, e com apenas 15 anos grava o seu primeiro tema. Sendo que a vida da Mónica dá uma volta de 180 graus quando, com 18 anos, lança o célebre tema Afinal Havia Outra. Ora, a Mónica é ainda jurada do programa televisivo Estrelas ao Sábado, já o foi também no Big Show SIC e, para além de tudo o que eu acabei de dizer, repara bem, lançou o seu próprio livro, A Um Passo do Abismo, tem certificação em coaching e PNL e ainda gera um negócio de alojamento local em Cabo Verde. Portanto, esta rapariga não para. É muito bem disposta, muito bem humorada desde pequenina, gosta muito de figos e romãs, não gosta de répteis nem do som de balões a rebentar. Já fez também teatro de revista e musicais e uma curiosidade sobre a Mónica é que quando anda em digressão, na estrada, há dois objetos que não dispensa. O anel de noivado dos pais e um pingu. Ora, dou-te assim as boas-vindas ao Pode Acontecer, o podcast onde tudo pode acontecer, e hoje vou estar à conversa com um nome incontornável da música ligeira portuguesa e com quem tenho uma história muito engraçada quando era pequenino, a incrível Mónica Sintra. Obrigada. Bem, que introdução. Gostaste? Há coisas que eu pensei assim, isto sou eu? Está a falar sobre Está a mim? falar de mim? Está a falar de mim? Olha, o anel continua, não vai só para É esse? espetáculos, é este. É este. Não fazia ideia. Agora, Anda sempre contigo. anda sempre comigo. Está Posso ver? gravado lá por dentro a data Oh, de tão noivado bonito. deles. Levas sempre para os espetáculos? Ando sempre com ele. Ando sempre Sempre. com ele. E tenho sempre aquela sensação de que se por algum motivo me esqueci do anel, que as coisas não vão correr assim tão bem. Uma Mas superstição. é uma superstição. Já alguma Mas vez te aconteceu não teres o anel e a coisa correr menos bem? já aconteceu não ter, começar aqui a pensar isto vai acontecer, não vai ser tão bom, mas eu acho que consegui gerir o momento e depois pensei, nunca mais vou colocar num sítio, porque eu à noite tiro para dormir, e vou colocar num sítio, então agora arranjei uma caixinha especial, que é onde eu ponho este anel e outro, Pronto, muito bem. E trazes sempre e contigo, trago não é? sempre. Olha, Mónica, os teus pais tiveram um papel muito importante na tua carreira, não foi? Tiveram E e têm. têm, e têm. Aliás, a tua mãe é a tua agente. Sim, é a minha agente, Muito bem. e têm, porquê? Porque quando eu começo a dizer que quero ser cantora, eu não tenho ninguém na família que esteja na área da música. Ahm, os meus pais não travaram, permitiram que eu sonhasse e a dada altura embarcaram também no meu sonho e, portanto, como na altura em que eu entro nos Jovens Cantores de Lisboa, nós ensaiávamos ao domingo no Fofó, em Benfica, Uhum. e eles, os domingos deles já estavam mais do que sabidos que era ali. Não podiam marcar mais nada, Não era para marcavam fazer mais aquilo. nada, só durante a tarde. E nas férias deles andavam comigo de um lado para o outro. Nas festas. Inicialmente nas festas, sim. Ou seja, eu via um palco, luzes, e nós parávamos. E a minha mãe ia lá dizer: a minha filha gosta de cantar, pode vir aqui cantar uma música. E parávamos, eu cantava. E foi assim que eu fui conhecendo alguns empresários. A dada altura, os empresários ligavam para a minha mãe a perguntar: então a Mónica no próximo ano quer vir cantar a esta festa? E nós não sabíamos nada, o que é que havíamos de fazer, e portanto, Mas houve andavas com aqui instrumentais atrás? Como é que instrumentais, fazias? Ok, instrumentais, ok. sim. Se apanhasse alguém que tocasse alguma música daquelas que eu tinha instrumental, pedia Ok, para me qualquer acompanhar, coisinha. sim, e portanto eu tinha muita lata, e então eu chegava e pedia. Também E muito querida, muito fofinha, também depois eles sim, achavam piada sim, e achavam tocavam. piada. E eu acho que também achavam piada
à forma como a minha mãe os abordava, não é? Aquela coisa de, quer dizer, eu já estava ali no carro, não é? A estrela já estava ali no carro. Oh, tenho aqui uma pessoa que quer cantar, faz favor. Exatamente, faz favor. E pronto, e eles embarcaram nisto, prescindiram muito das férias deles, do tempo deles e, acima de tudo, economicamente também houve ali um desgaste, porque Claro. as poucas coisas que depois me davam, o pouco dinheiro que me davam, por graça, não é? Por eu aparecer lá, Quase que era ah, reinvestido, não? eles investiam para mim, colocavam à parte para um dia eu poder gravar as minhas coisas. O primeiro álbum foi o Bola de Cristal. Não, foi Tu És o Meu Herói, mas Ah, só saiu em cassete. ok, ok. O Bola de Pois em Cristal, CD foi o Bola de sim, em Cristal, não Bola de foi? Cristal Ok. sai em CD, que para mim foi assim um Foi momento incrível. incrível, não é? Eu ter o meu próprio Como CD. é que é a sensação? A primeira vez que recebeste? Olha, é muito boa, mas eu acho que não bate a primeira sensação que tu passas na rádio. Eu A fiquei sério? histérica. Tipo, estavam a passar a minha música e eu punha mais alto e depois chegava ao pé das pessoas e dizia, não vais acreditar, hoje passaram a minha música. Mas em que rádio é que era? Pá, não me lembro, Não não interessa. interessa. É uma coisa do género, alguém recebeu o meu CD, gostou da minha música e está a partilhar com as outras pessoas. E a partir daquele momento tu sabes que a música já não é tua, Claro. é toda a Entregaste ao gente. mundo. Exatamente. E portanto é memorável. A questão do CD também, mas o CD, como já há um processo de Claro. escolheres a fotografia, escolheres os agradecimentos, É mais tudo, produzido, se quiseres. exatamente, não é. Não te parece tão natural. Uhum. E portanto, essa questão da rádio foi Mais sem dúvida impactante. marcante. Olha, foi para o Bola de Cristal que o teu pai vendeu uma moto ou foi para o anterior, em cassete? Foi para a Bola de Cristal. Ok. E foi de facto ali um sacrifício, tanto do meu pai como da minha mãe. ahm, Mas é incrível eles Porque, apoiarem dessa forma. sim, E dizer, porque às vezes há, e isso vê-se muito atualmente, muitas famílias, quando alguém decide ir para a área artística, epá, é melhor não, escolhe outra coisa, tentam desincentivar. Temos vários casos desses. sim, E depois às vezes as pessoas são teimosas e bem, e vão na mesma. Mas é muito curioso na tua família, desde pequenino, incentivarem. sim. Incentivarem sem saberem Se ia correr bem efetivamente ou se ia não. correr bem. Isso até podia ser uma moda da minha parte, mas eu acho que o facto de eu, desde muito pequenina, dizer que queria ser cantora, as minhas brincadeiras passarem todas por fazer teatrinhos e eu sempre a cantar e a apresentar-me e a imaginar que estava vestida de determinada maneira, e depois contar-lhes aquilo que eu tinha feito no quarto, não é? Que Uhum. era um espetáculo. Eu não era tanto de espetáculos para a família. Eu era mais de me fechar no quarto, cantar, E eles ouviam. criares o teu próprio Pronto, espetáculo. eles e os vizinhos, não é? Os vizinhos também ouviam. Agradeciam, agradeciam. Mais ou menos, mais ou menos. E eu acho que essa vontade, ou seja, aquilo, eu era tão desprendida das outras coisas que eles perceberam que de facto eu estava concentrada e era feliz quando estava a cantar. E Uhum. portanto acho que foi muito por aí. Sabes que é muito curioso porque na minha vida eu entrei no conservatório com 5 anos. E na altura eu não tinha noção, mas eu hoje reconheço, os meus pais tiveram que fazer um sacrifício financeiro muito grande na altura, porque estudar num conservatório, quer dizer, hoje se calhar é uma coisa mais comum, mas na Sim, altura era algo raro. E eu lembro-me que gostava muito e ficava muito feliz e eu fui logo para piano. E lembro-me que eram muitas horas de estudo, mas também te digo que foi exatamente se calhar este período que mais contribuiu para a formulação da minha personalidade, para a forma como eu sinto e interpreto as coisas. Eu acho mesmo que a música é uma forma de terapia. Ah, para mim eu canto quando estou triste e canto para festejar as minhas conquistas. as Portanto, tuas músicas ou de outros? Ah, assim, normalmente de outras. Por exemplo, eu quando vou ao karaoke canto músicas de outras pessoas, porque para cantar as minhas já tenho os playbacks, canto Claro, em casa claro. ou canto, ou antes das turnés ensaio bastante e portanto já estou cansada de mim própria. E Ah, ouves pessoas cantarem as tuas? ouço, Oh meu Deus, como é ouço. que é a sensação? É assim, quando cantam bem a sensação é incrível. Quando é menos Quando é bem. menos bem, tu tens que fazer aquele ar de... Oh, que lindo! Mas é giro porque tu pensas assim, eu não sei se teria coragem de estar perante uma cantora e cantar a música daquela cantora. Portanto, mesmo quando cantam menos bem, Há eu que acho que é valorizar. fabuloso, porque pela atitude, pela postura, e depois vêm cantar para o pé de mim, eu acho, tentar ter uma interação, acho isso muito interessante, Não, claro que porque sim, e é corajoso. revela muita personalidade.
É verdade, E, é verdade. portanto, mas canto maioritariamente Músicas de outros músicas de artistas. outros, sim. Olha, e o teu filho, o Duarte, também canta muito bem. Ele canta muito bem, está numa fase em que renega, não quer, ah, mas o bichinho está lá, ou Sabes seja, que, desculpa interromper-te, mas sim, deve estar agora a fazer um ano que, quando eu fui assistir aos Estrelas ao sábado, e estava contigo, com o CC, o teu filho também estava. E foi nesse dia que ele cantou contigo. sim, E foi incrível, ele tem jeito para estar em palco. ele tem jeito e tem muito sentimento. E eu acho que ele tem uma coisa que eu tinha exatamente na idade dele, que é ele gosta de músicas, ou seja, de letras que são coisas que ele não percebe, mas que são para uma idade superior. Ele canta muito Fernando Daniel, Diogo Pissarra, gosta muito, aliás, ele é mega fã do David Carreira, mas ele vai mais para as coisas mais lamechas, mais Uhum. sentimentais. Que se calhar ainda não compreende em profundidade. Não compreende, mas de vez em quando eu dou por ele a cantar de olhos fechados e a sentir a música. Oh, isso é E muito aquilo é bonito. fabuloso. Eu estou sempre a dizer, Eduardo, tens de cantar mais com a mãe, aqui em casa, Claro, em ensaiarmos. ambientes controlados. Sim, mas ele agora diz que não, Não está para aí virado. agora Depois não, não lhe um apetece. dia há de estar. Não, Olha, Mónica, há vários aspectos do teu percurso, mas houve um que me tocou particularmente, que foi o facto de tu, para alimentares a música, tiveste vários trabalhos pequeninos, trabalhos temporários, até mesmo na altura do verão. Que trabalhos eram estes? olha, trabalhei no McDonald's, trabalhei numa empresa de transporte, ou seja, portanto, fazia as guias para os transportes que os caminhões levavam, numa loja de bijutaria, e num supermercado, Bem, mas tu tens um currículo. sim, porque assim, eu quando achava que podia encontrar melhor, saía de onde estava e ia. Muito Estive nos interessante. semáforos a distribuir panfletos. Mas esse aspecto é muito interessante que tu disseste. Quando achava que podia encontrar melhor, saía. Sempre soubeste muito bem o teu valor. Sim, eu acho que, acima de tudo, para além de nós sabermos o nosso valor, onde a empresa que nos emprega tem também que olhar para nós como uma mais-valia e não mais um empregado. Uhum. E, portanto, quando eu sentia que não havia ali valorização, não há valorização. Eu estou aqui só para ganhar dinheiro, não estou feliz. Portanto, se não estou feliz, posso saltar e ir para outro, Claro. onde ganho mais, onde se calhar me tratam melhor, e portanto fazia aqui esta gestão. Claro. E acho também importante, falando desta componente económica, as pessoas terem a consciência de que esta área da música é muito sazonal. Ou Sim, seja, por norma, na altura do verão são os meses fortes, por assim dizer, mas diria que outono/inverno se calhar não é assim tão forte. E, portanto, calculo que os cantores também tenham que fazer aqui uma gestão mais forte, se quiser, sim. dos recursos, não é? Tens de saber fazer, tens de ter aqui inteligência financeira, porque o facto de ganhares muito dinheiro, e eu quando digo muito dinheiro é em 3 meses tu consegues Claro, ganhar aquilo que uma pessoa ganha num ano. claro. Mas tem é Mas que dar para o ano. tens de te lembrar que tem que dar para um ano. E depois tens que lembrar que existem outras pessoas. Quando as pessoas ouvem falar do cachê de um músico, pensam Que é tudo para que ele. é tudo para ele. E tu ou tens banda, ou tens músicos, ou tens técnicos, portanto tens Bailarinos. uma equipa, tens os teus gastos e, portanto, tens, por exemplo, quando tu investes, eu tive durante 11 anos a ser a minha própria editora. E, portanto, todos os trabalhos que eu fazia, todos os videoclipes eram investimentos meus. Sério. Sim, e portanto, o dinheiro que eu ganhava tinha que Dar para tudo. dar para gerir o ano inteiro, não é? As contas do dia a dia e ainda fazer estes investimentos na minha carreira. Portanto, tem que haver de facto aqui regras muito, muito, Muito bem muito definidas, claras. não é? Sim. Eu tinha ideia que os videoclipes eram suportados financeiramente pelas editoras. Mas eu não estava numa editora. Ah, Eu passei ali uma fase em que aquilo que eu queria fazer, a editora, as editoras, neste caso, não queriam e não acreditavam. E, portanto, uhum, não acreditando e tendo eu consciência que ia fazer um bom trabalho, decidi mais uma vez investir em mim. E, portanto, segui até hoje, que estou na País Real, que é certo. uma editora que acredita naquilo que eu faço e que me ajuda bastante. E, portanto, agora já está ultrapassada essa questão. Essa parte, claro, claro que sim. Olha, tu tens uma história muito engraçada quando eras pequenina, que foste para as páginas amarelas Sim, e ligaste a um produtor. sim. Conta-me lá isso.
Olha, eu já estava nos Jovens Cantores de Lisboa. Uhum. Aquilo era giro, mas nós éramos muitos, já nem te sei dizer quantos é que éramos, era um coro gigante. E eu sempre pensei, eu não estou em destaque, eu gosto é de cantar e gosto de estar à Solo. frente. Exatamente. E pensei, isto tem que evoluir aqui de alguma maneira. E como é que se chega? Portanto, a palavra editora para mim não existia na minha cabeça. Como é que se chega? Quem é que faz, quem é que compõe a música para eu cantar? E, portanto, comecei a pensar, isto deve ser um produtor. Na generalidade, deve ser um produtor. Portanto, E bora à procura de um. fui à procura, produtor musical, Páginas Amarelas, muitas pessoas que estão a ver, se calhar agora já não se lembram, É o outras... antigo Google. Exatamente, vão relembrar. E apanhei lá um produtor musical e marquei uma reunião como se fosse a adulta, ou seja, eu em representação era a Com que idade? mãe da Mónica, 13 anos. 12, porque depois gravei Mas aos isso era 13. muito à frente. Gravei aos 13. Depois o produtor, depois os meus pais chegaram a casa e eu disse: Olha, temos uma reunião marcada com um produtor musical. Eu E estou a eles imaginar acharam a cara muita deles. piada do género. Ela Temos está nada. sempre a dizer piadas, é piada. Não, temos mesmo. E eles foram comigo e a pergunta foi: ela canta bem ou isto é um capricho? E o produtor disse: ela tem potencial, ela canta bem, possivelmente vai passar aqui por uma transição, uma mudança de voz, mas se ela quer seguir, faz sentido. E na altura, aqui o problemazinho era, para já, não termos que ser nós a investir, Claro. e depois eu com 13 anos já queria cantar músicas a sofrer de amor, vivências que eu não tinha, mas que eu ouvia noutros E cantores. que cantavas de outros Exatamente. artistas, não é? E portanto foi aí que tudo começou. E começaste a trabalhar com ele ou Comecei a ele... trabalhar com ele. Ok. E mais tarde vim a saber que em grau, quarto, quinto grau, ainda era da minha família. Uau. Muito engraçado. A Como o vida mundo é é pequeno. muito pequeno. O mundo é muito pequeno. Fogo, incrível. Olha, tu, ao longo do teu percurso académico, tu sabias que querias ser cantora, mas tu também tinhas, e acho que concretizaste, o desejo de entrar na faculdade. Eu entrei, não concluí. Não interessa, não interessa, mas não é? entraste. O desejo era entrar e entraste. Sabes quando tu tens que preencher aqueles papéis de as Habilitações. habilitações? Chateia-me ver ali. Eu acho que devia de existir um meio termo que é entrei na faculdade. Pronto. Não Percebes? acabei, mas estive Não lá. acabei, mas estive lá. Era em curso. O problema é que eu não fiz essa proeza só uma vez, fiz duas. Fiz psicologia, Uau. portanto, Que é uma área que tu gostas é uma muito. parvoíce, eu devia acabar, porque só faltam 2 anos, mas Falta pouquinho. falta pouquinho. E terapia da fala, Por essa ordem? por esta ordem. Sim, Muito engraçado. Psicologia também, claro, muito associada às emoções, à forma como nós reagimos e interpretamos o que nos acontece, e terapia da fala à voz. sim. Tu vives da voz, não é? Porque eu vivo da voz e eu acho que há aqui uma lacuna muito grande, que é as pessoas acharem que um cantor não precisa de gerir aqui estes músculos Claro com que que precisa. trabalha. Aliás, falávamos Precisa, há pouco em off, nós exatamente. temos aulas de canto, os Temos dois, aulas de canto com com o mesmo professor. com o mesmo professor. Mas para além disso, a voz falada é completamente diferente da voz cantada. Tem nada E a tu ver. tens muitos jornalistas, políticos, também alguns apresentadores, que às vezes eu chego e ouço uma determinada rouquidão, ouço uma determinada dicção um bocadinho mal feita, Enfim, menos bem colocado, menos não bem é? colocada, e penso, a pessoa podia investir em terapia da fala, mas não há muito conceito em Não há, Portugal. não. No Brasil tens muito, tanto que grande parte da literatura para pesquisares É é brasileira? brasileira, também tens muito em espanhol, e terapia da fala não é tão falado assim quanto isso. Quantos É mais anos é que te relacionado para as faltava crianças. para acabar a terapia da fala? A terapia já fiz só 2 anos, Mas também deve portanto, ser 3 ou é 4 também. 4, é 4. Estás a meio dos dois. Estou a meio dos dois. É Agora agora mais 4 aninhos, 2 para cada um, não e sei isso para onde é fica que vou, feito. não sei para onde é que vou. Olha, Mónica, vou-te convidar a jogarmos aqui à rubrica Pode Acontecer e Aconteceu. Ai, Ai, ai. Não, são desafios, coisas engraçadas. Vou-te pedir para baralhares, se quiseres, e tirares 3 cartinhas. Eu posso ler, se sim, porque quiseres. eu não trouxe os óculos. Não é E eu preciso. sou uma pessoa que já usa de ver ao perto e ao longe. A sério? Sim, Olha, nos espetáculos, não usas, pois não? lentes de contacto. Ok. Mas sabes qual é o problema? Eu comecei a usar lentes de contacto este ano nos espetáculos. O Seca facto de muito. ver bem, não, o facto de ver bem as pessoas, quando as pessoas estão a falar para mim e começam-me a acenar, eu distraio-me. Olá! Então eu acho que eu vou deixar de usar lentes. Pois que assim estás sempre a sorrir e Assim- não te distrais. Assim estou sempre concentrada no No que estás a concerto e fazer. pronto, e acabou. Não sei. Ora, aqui está, 3 cartinhas. Estás pronta? Não, mas tem que estar. Ora bem, se pudesses
mudar uma coisa em ti, qualquer, não interessa. O que é que seria? Uma característica? É assim, bem, se formos pelo corpo, tinha muita coisa para mudar. Não, pode não ser o corpo. Pode ser uma característica emocional, psicológica, o que Não, for. eu acho mudava a questão da distração, ou seja, eu sou altamente distraída, com tudo o que tu possas imaginar, mas tudo, chaves do carro, carteira, telemóvel, deixo em qualquer lugar. Já perdeste. Já perdi tudo, todos os itens que já te disse, já os perdi. E tenho sempre aquela coisa de é hoje que eu vou marcar um sítio, porque as pessoas dizem-me sempre, mas porquê que não pões sempre tudo no mesmo sítio? Verdade. Vou Vou marcar um agora fazer sítio. isso. Eu começo e ponho aqui. Daqui a 3, 4 dias já não Hum, faz sentido. Então vamos vou colocar noutro mudar. sítio. Eu posso dizer que neste momento, a minha carteira com documentos e com a carta de condução, eu não sei onde é que está. Mas lembro-me que quando a guardei, pensei, vou colocá-la num sítio onde não me vou esquecer. Muito bem. E já não sei onde E é que já te está. esqueceste. Não sei. Pronto. E agora perguntas assim, e não estás preocupada, não estás à procura? Estou naquela fase de o universo que traga. Um dia vou descobrir onde é que ela está. Vou só confiar, Vou deixa ver. confiar no processo. Confias muito que o universo nos traz aquilo que nós desejamos? Confio, mas tens que trabalhar para isso. Não podes ficar em casa. Eu acho que a história do universo, que é muito recorrente, não é? Faz sentido. Tu tens que efetivamente visualizares aquilo que tu queres, porque acabas por focar, e vais com mais determinação, mas não podes ficar no sofá à espera. Que o trabalho Caia no apareça, não colo, é? claro. Portanto, tens que fazer contactos, Tens uh, que agir. tens que agir, de facto. E eu acho que o problema é quando falam, muitas vezes na história do universo, vendem aquela positividade de tudo vai acontecer, coloca só o teu pensamento, escreve de manhã aquilo que tu precisas ou escreve à noite como é que foi o teu dia e o que é que tu pretendes para amanhã. Sim, podes escrever, que eu acho que valoriza bastante E ajuda a focar. sim, em termos de foco, sim, mas tens Mas que ir tens de atrás. agir. Sabes que é muito engraçado porque, exatamente em linha com o que estás a dizer, a Oprah Winfrey diz: fala-se muito sobre o poder de atrairmos aquilo que queremos. Sim, senhor. Isso resulta se tu agires. O que Claro. falta nessa premissa é: tu sabes o que queres, perfeito. Logo aí já estás muito bem, porque há muita gente que não sabe o que Sim, quer. sim, Portanto, a partir do momento em que sabes o que queres, tens que dar passos nesse sentido. E o caminho começa a aparecer, não claro, é? claro. Sabes que eu senti muito isso aqui no Pode Acontecer. Eu sabia que queria criar o Pode Acontecer e lembro muito bem nas primeiras, olha, com o CC, nas primeiras conversas que tive, eu dizia: oh, mas depois eu não consigo ninguém para vir cá, e ninguém me conhece, por isso vai ser muito complicado. E ele diz: Tiago, um passo de cada vez. Primeiro tu decides e depois o caminho começa a mostrar-se. Bom, o que é facto é que aconteceu, mas Sim, não podes ficar aí à espera que te claro, caia no claro, colo, não é? claro. Ora, segunda. Esta é muito giro. Segunda perguntinha. Conta o teu momento mais constrangedor. Vou acrescentar aqui, para ser mais fácil, em palco. Uma coisa divertida que tenha acontecido em palco. Epá, é que eu conto sempre a mesma. Ahm, então, eu te conto sempre a mesma que foi um rapaz que se despiu todo em palco. Estás a brincar? Não, despiu-se mesmo todo em palco. Mas pronto, mas como esta eu já tinha contado, vou contar outra, que eu acho que já contei, mas não muitas vezes. Houve uma vez que estava a fazer um concerto, e estava a chover e eu ainda tinha microfone de fio. Uhum. E de repente, cada vez que o microfone tocava nos meus lábios, eu apanhava choques. Ah, Pá, e aquilo estava-me a fazer imensa confusão e eu desconcentrei-me. E eu estava a cantar o final, havia outra. E de repente desconcentrei-me tanto ao ponto de perder completamente a letra toda. Porque estava a sofrer, não é? Claro. E então faço assim, e foi na altura que tinha saído na minha cama com ela, portanto, afinal havia outra, estava muito fresco na cabeça das pessoas, e o público cantou do princípio ao fim. E eu posso dizer que se não fossem eles, eu não sabia naquele momento Por a onde é que havias de letra. ir, certo? Não sabia, porque a minha cabeça estavas com receio, não é? Claro, Quer dizer, claro. já tinhas apanhado, estavas a sofrer, continuava a chover, Olha, mas eu não ganda tinha como. público. Não Não arredaram um saiu, pé. não saiu. Ficou ali Incrível. comigo. Pá, eu não resisto a perguntar, mas que história é essa do rapaz de se ter despido em palco? Eu não Então, conheço. o rapaz, era na altura que eu chamava pessoas para o palco, eu depois deixei de Deixaste de chamar, fazer isso. deixei. Eu chamei um casal, vieram dois rapazes, está tudo bem, Claro, pronto, pode ser um casal. pode ser um casal. E a ideia era eles dançarem, porque é que era um casal? Porque o anjo da guarda é em valsa, e era dançarem o anjo da guarda.
E de repente, assim que eles entram para cima do palco, eu Arrependaste logo. senti o cheiro a álcool. Pá, mas eu não podia fazer nada, eles já estavam Já ali. cá estão, bora. Então disse: olha, um fica de um lado, o outro fica do outro, e façam a interpretação da música como vocês quiserem. Cantavas Dancem. e eles E iam eles atrás. dançavam. Eu começo a cantar e começo a ver ele a tirar a camisola. Eu, pronto, é a Pronto, camisola. olha. E o público tira, tira. Depois ele tira o cinto. E eu, "Opa." E eu olhava para ele, olhava para a minha mãe, do género, isto vai Isto vai acontecer correr alguma coisa. mal. O meu pai estava longe, estava na mesa de som com o técnico, portanto eu não estava ali protegida Por só pela nada. minha mãe. De repente ele baixa as calças, baixa os boxers, pá, e eu saio, só tive tempo de sair do palco, não é? E depois continuaram todos, tira, tira. Depois foi difícil tirá-los do palco, e quando retirámos e eu volto, o público, os amigos dele, começam para mim, tira, tira. Eu estava possuída e disse, olha, não vieram ver um striptease, lamento, Hoje não mas vai não vai acontecer. acontecer, portanto, podemos prosseguir ou não? E pronto, e lá foi, mas aquilo foi, para além da visão, Pois claro, não é? sobretudo isso. Foi aquela sensação de estar completamente desprotegida, porque por acaso deu-lhes para aquilo, deu-lhes para a palhaçada. Mas fossem duas pessoas que fossem bêbadas e que fosse para destruir alguma coisa Pois ou para me podia ter fazer alguma acontecido. coisa, eu não estava ali protegida com ninguém. Claro, Agora tenho sempre ali, não é um segurança, até porque normalmente é uma mulher certo. que está Mas sempre está ali ali, a ajudar se está ali a acontecer alguma ajudar coisa. sempre se alguém que te quiser despir-se. Pronto, ó, pelo menos isso está salvaguardado. Muito bem, terceira cartinha. Qual o teu lugar favorito do mundo e porquê? Olha, Cabo Verde. Ah, porque eu conheço Cabo Verde porque foi a primeira viagem que eu fiz sozinha. Uhum. E eu ia com muito receio. E escolhi Cabo Verde porque se falava português e porque era relativamente perto daqui. Ah, e fui para lá profundamente triste, porque as coisas na altura da minha vida não estavam a correr muito bem a nível pessoal. E aquele povo deu-me uma lição de vida, de leveza, de alegria, de como nós podemos ser felizes com pouco. E acolheram-me. Portanto, a semana em que eu quis estar sozinha, eu nunca estive sozinha, porque depois passavam pessoas na praia, Metiam não me conversa? reconheciam, não Sim, sim. sabiam que era a Mónica Sintra. Portanto, eles falavam comigo só porque sim, só porque. E depois diziam assim: olha, queres ir jantar? Olha, queres ir sair à noite? Mas não te conheciam de lado nenhum. De lado nenhum. Não Incrível. era aquela história de estão a meter conversa porque é a Mónica Sintra. Não, Portanto, não. ali era a verdade de quererem fazer simplesmente O ali uma bem. ligação, exatamente. E de perceberem que alguém estava sozinho e se calhar não está tão feliz, vamos trazê-la. Vamos ajudá-la. Exatamente. E isso foi tão, tão bonito que É uma lição de comecei a vida. ir, sim, comecei a ir com muita frequência para Cabo Verde. Tanto começaste, tens lá um negócio agora. E agora tenho um negócio, precisamente porque o meu padrasto, a dada altura, disse assim: tu já vais tantas vezes que eu acho que já devias ter um apartamento lá. Mais vale ganhar dinheiro com isto. E eu pensei: pronto, vamos ter um apartamento. E depois, o que é que o apartamento faz ali sozinho, fechado? Vamos rentabilizar. E pronto, começámos a fazer a gestão de alguns alojamentos locais, hoje não só nossos, mas também de outras pessoas que não se querem importar com essa parte, E tu portanto, assumes a gestão? e nós fazemos a gestão, e portanto as coisas estão muito encaminhadas para o meu futuro passar muito por lá e cá. Imaginas-te a passar lá assim uma temporada grande. Imagino-me, e só não estou a fazer isso já porque o Duarte tem amigos cá, seria difícil A tirar vida um, dele um está miúdo de aqui. 14 anos Claro. daqui e, portanto, vou tentando gerir isto. Então vai lá o meu padrasto, depois vai a minha mãe, depois vou eu. Vão à vez. Vamos à vez, exatamente. E, portanto, Que as giro. coisas funcionam desta forma. Muito giro. És também uma mulher muito. Aquilo que eu sinto é és muito estruturada e ambiciosa. Ou seja, quando alguma coisa ou está a correr menos bem ou o caminho não está a ser como tu pensavas, tu arranjas rápido uma solução criativa para Sim, ele. sabes que aos 20 anos, quando estava tipo, com muitos espetáculos, porque já tinha saído, afinal havia outra, já tinha saído Na Minha Cama com Ela, eu tive um problema nas cordas vocais, mesmo no verão, e tive que ser operada e ficar um mês sem falar. E aquilo, para além de me agredir bastante psicologicamente e fisicamente também, deu-me a sensação de que isto pode acontecer a qualquer dia, de um momento para o outro, eu ter que parar de cantar. E, portanto, é válido eu seguir o meu sonho, mas tenho aqui algumas limitações. E isso fez-me criar um plano B, um plano C, portanto, eu tenho vários planos Não aqui estás dependente armazenados. só de uma coisa. Sim,
Portanto, vou à procura desses planos e uns já deram certo, outros já deram errado. Já tive lojas de roupa que as coisas eu não sou boa vendedora, porque chegam lá, pedem promoção e E tu dás? eu dou a promoção e, portanto, acaba-se o lucro. Portanto, olha, fechei as lojas. E faço outras coisas Mas tu que... não tens medo de tentar. Não, E isso não é tenho, incrível. não tenho. E quando lanças alguma coisa, acreditas que vai correr bem? Ou seja, Acredito profundamente. Acredito profundamente. Depois temos, por exemplo, a minha mãe na área financeira, que já é mais reticente, já tem sempre assim algumas e se não correr bem, e se não sei o quê. é a parte cautelosa Mas da se não operação. correr bem, sim, se não correr bem, não estamos a tirar de um lado para pôr no outro. Claro. Portanto, os investimentos são calculados. Depois tenho também muito a ajuda do meu padrasto, que tem a paixão, por exemplo, por Cabo Verde, de igual forma, que também está na área, está numa empresa grande de som, de eventos, e portanto eu acabo por conseguir levar sempre a água ao meu moinho. Mas vou sempre com a certeza que vai dar certo. Não faz sentido ir de outra forma. Não faz É sentido ir que, a meio gás. pois, porque senão as tuas. Repara, quando tu estás com aquela sensação de ou não vai correr bem, ou será que eu sou capaz? Repara, as tuas ações vão condicionar isso. Sim, Ou seja, a energia que tu colocas nos projetos depois também traduz aquilo que tu vais acabar por sim. receber. E tens que ser uma coisa que é paciente, porque o projeto, às vezes, seja maior ou menor investimento, requer tempo para crescer. Claro que Nós sim. não podemos abrir um negócio ou a gestão de algo e querer ver resultados no mês. Mónica, deixa-me dar-te o exemplo do Pode Acontecer. As 2 primeiras temporadas foram financeiramente integralmente suportadas por mim. Pois. Portanto, é preciso tempo para que as coisas Claro. depois comecem a crescer. Sim, sim, porque tu foste o primeiro a acreditar. Agora tu tens que mostrar às outras pessoas que efetivamente há potencial e investirem em ti também. É verdade. Pronto, e então é isto. Olha, e tanto havia potencial que temos a Pharmaspot.pt connosco, que te mandou aqui uma Tão prendinha. Olha, queridos! tens aqui produtos que a L'Oréal enviou e que Sim, acho que vais gostar muito. A Pharmaspot.pt é a patrocinadora do Pode Acontecer e há também aqui uma boa notícia associada. então, Temos o código de desconto Acontecer15 que dá 15% de desconto em todo o site pharmaspot.pt e acumula com todas as promoções em vigor. Portanto, é incrível. espetacular, Espetacular. espetacular. Portanto, vou convidar aqui o nosso público a visitar o site Sim, pharmaspot.pt e utilizar o código Acontecer15. Agradecendo uma vez mais à obrigada, Pharmaspot por muito estar obrigada. connosco. Obrigado eu. Ora, Mónica, houve um aspecto do teu, ou há, aliás, um aspecto do teu percurso que eu achei muito interessante porque tu conseguiste transformar algo à partida menos bom e até delicado numa forma de ajudar as outras pessoas, que foi o teu livro. Uhum. A um passo do abismo. Fala-me do porquê de ter escrito este livro, porque acho que foi no Rio de Janeiro que surgiu a Sim, intenção sim. de o editar. Sim, eu tive 3 meses no Brasil e Que sonho. no início não era bem sorte, porque eu só aos fins de Que semana é que sonho, que estava sonho, que estava sonho. disponível, estava disponível, porque eu fui lá fazer workshops e eu via a cultura deles em relação ao corpo, o facto das minhas amigas chamarem para ir para a praia e todas elas não terem qualquer complexo e eu ir sempre de t-shirt. E eu comecei a pensar, mas isto não é vida, eu estou num país que toda a gente gostaria de estar, a desfrutar de algo em termos profissionais muito Incrível. importante, mas não estou a usufruir do momento. Ah, e comecei a pensar quais eram as minhas limitações, de que forma é que eu poderia ir retirando passo a passo algumas crenças que eu tinha instaladas na minha cabeça e ali desprendi-me e não fiz as pazes na totalidade, porque isto é um processo diário, Sem dúvida. mas consegui viver com o meu corpo de uma forma mais saudável. E havia vários aspectos na minha vida que os meus pais não sabiam, que os meus amigos mais próximos não sabiam, na parte da anorexia, na parte da bulimia, e eu decidi contá-los ao mesmo tempo que contava a outras pessoas, porque quando toda a gente olhava para mim dizia: Tu estás tão feliz, tu és tão bem-sucedida, Parecia. e eu estava a sofrer imenso por dentro, portanto, eu estava a sofrer porque estava a passar por aquilo, estava a sofrer porque tinha que mentir e tinha que desempenhar um papel que não era o meu. Ah,
e decidi escrever esse livro, essencialmente para adolescentes. Na altura não se falava tanto nisto, para adolescentes, para pais também Para saber perceberem como reagir, e como estar perceberem os atento. sinais. Claro que tive uma conversa com os meus pais antes do livro sair, não foi assim uma coisa Olha, tipo. lê aqui para veres o que é que se passa. Exatamente. Mas foi interessante eles lerem e depois virem ter comigo. Por isso é que tiveste esta atitude, por isso é que fazias isto de determinada Mas forma. diz-me, porquê que sentias que não podias dizer, mesmo aos teus amigos e às pessoas mais próximas, de onde é que vinha a necessidade de guardar para ti? Para já, os distúrbios mentais, desculpa, Alimentares, alimentares, sim. são um jogo. Há aqui um jogo de mentira. Ou seja, também faz parte deste comportamento, tu iludires as pessoas, fingires que estás a comer. Parece, ou seja, eu consigo estar numa mesa contigo e tu E eu não dou por nada. olhares para o meu prato, achares que eu comi e a comida está toda escondida num canto, percebes? Há várias Mas arranjando formas. estratégias, não Vais é? arranjando estratégias e vais aprimorando. E portanto eles não percebiam. Na bulimia também, o facto de eu viver sozinha Claro, faz com que a determinada altura não saibam da minha vida e só sabem daquilo que eu digo, não é? claro. Portanto havia a necessidade de eu explicar o quão manipuladora esta doença estava a ser para comigo e para com eles também. Quase que era uma luta diária que tu tinhas de ti para ti. Ainda é, porque há dias que a comida é a minha amiga, há outras que é a minha inimiga. Certo, E, certo. portanto, eu tenho que fazer sempre Uma gestão. uma gestão emocional muito grande, e não ajuda, embora eu perceba que é normal tu dizeres a alguém, estás tão bonito, estás mais magro, ou agora estás mais cheinho, mas não ajuda, não ajuda, eu acho que não ajuda a ninguém, porque parece que nós nos limitamos ao corpo da Ao pessoa. exterior. Portanto, isso para mim fazia-me de facto imensa confusão. E eu às vezes pensava assim, até porque quando eu estava mais magra, as pessoas diziam-me assim: agora é que estás bem, estavas muito gordinha. Ou seja, valorizavam, incentivavam o estar Exatamente, magra. exatamente. Quando eu estava mais gordinha, diziam assim: não, tu agora estás espetacular, tu antes parecia que estavas com um problema, parecia que estavas doente. Entendam-se, E, afinal, o que tu, é que e querem? eram as mesmas pessoas, e tu pensavas assim: o que é que estas pessoas querem do meu corpo? O que é que eu quero do meu corpo? E Muito portanto, interessante. havia esta dúvida, e de facto há esta dúvida, porque se tu pensares nisso, as mesmas pessoas às vezes elogiam-te em situações completamente diferentes. Contraditórias. E tu pensas assim: então qual é efetivamente a opinião que elas têm sobre mim? Se calhar não têm uma opinião formada, vão conforme a maré. E isto, Muito inteligente esse raciocínio. isto é uma coisa que tu tens que ir Sabes que eu estava-te a ouvir a e eu tratar. identifico muito com essa história, porque eu, quando era pequenino, eu era mesmo muito gordinho. E era gozado também, não é? Por ter esse aspecto. Depois houve uma altura que emagreci imenso. Já era magro demais. Pois. Portanto, a coisa também foi oscilando. Mas isto para te dizer que acho que o ponto de viragem é quando tu te aprendes a aceitar. Mas acho que não é um caminho concluído, ou seja, é algo que tu tens todos Não, os não dias é, que não é. olhar para o espelho e tentar gostar de ti. Às vezes gostamos menos, às vezes Sim, pensamos, não é isto que eu quero, enfim, o que quer que seja. Mas sinto, aliás, que é um exercício diário, que tens que trabalhar isto todos os dias. sim. Trabalho isto comigo, trabalho com uma psicóloga. Quando sinto a necessidade, volto a ter consultas de psiquiatria. Portanto, eu não consigo fazer. Houve uma altura que eu tinha a ilusão que conseguia fazer isto sozinha. Mas depois, quando estás em momentos muito maus, alguém tem que tirar Claro. de lá e é efetivamente preciso estas especialidades. Olha, Mónica, eu acho que é absolutamente incrível tu falares com essa leveza e frontalidade disto, porque há muito a dificuldade de falar de saúde mental. Sim, Quando nós somos transparentes e admitimos eu preciso de ajuda, há determinadas áreas em que tu não tens de conseguir sair de lá sozinha. É para isso que existem esses profissionais. claro. Se te fizerem sentido, se não fizerem também está tudo bem, mas é incrível tu, enquanto figura pública, dizes abertamente, sim senhora, eu recorro a estas ferramentas e comigo resultam. Sim, Acho que isso é um ótimo exemplo para quem nos acompanha, sim. porque a tua força inspira outras pessoas. Eu espero que sim. Claro que Espero sim. que principalmente jovens que eu acho que andam aqui um bocadinho perdidos, até porque o facto de tu saíres de um 12º e haver a pressão social de o que é que tu queres ser, o que é que tu vais fazer,
faz com que exista aqui uma série de problemas que de vez em quando mexes com a tua cabeça. E que tu não sabes às Tu não vezes. sabes, mas também está tudo bem não saberes. E está tudo bem se mudares. Tu Exatamente. podes começar em determinada área, sim senhor, até pensaste que era o que querias, e se não for, qual é que é o problema? Mas isto vale para tudo, vale para a tua experiência futura profissional, vale Para para a relações, tua para o que for. relação com o teu corpo, vale para a tua relação com outra pessoa. Portanto, tens que sentar e ouvir o teu corpo, ouvir-te. Só que é muito difícil porque nós hoje em dia corremos, não é? É verdade. A vida é muito corrida, nós achamos que temos que fazer sempre tudo. Depois parece que há aqui uma condição de que as mães têm que ser super mães, têm que fazer tudo, têm que ser incríveis, têm que ser as melhores profissionais, as melhores mães, as melhores amigas, as melhores filhas. Ao Isto a mesmo dada tempo. altura, sim, isto a dada altura quase que é um colapso, não é? Não, não dá para fazer tudo. Tu tens que ter ajudas. Sejam elas de médicos ou, noutras circunstâncias do dia a dia, dos teus familiares. Claro que sim. Apoio. Não há mal nenhum em pedir à tua mãe, ao teu pai, ou ao teu namorado para te ajudar com o teu filho. Não há mal nenhum, não deixas de ser mais mãe ou melhor mãe por causa disso. E, Claro que portanto, sim. acho que hoje em dia estamos todos muito sobrecarregados. Sim, é uma sociedade muito rápida. Parece que tudo convida a acelerar em vez de Sim, abrandar e estarmos presentes. Ouvia-te e dei por mim a pensar, Mónica, é que para além de tudo o que tu estiveste a dizer, eu acredito também que por seres figura pública haja ainda mais expressão associada à imagem. Sentiste isto ao longo da tua carreira? Porque é sim, uma carreira já muito longa. senti, Portanto, sentiste? senti. Imposto por ti ou pelos outros? Primeiro imposto pelos outros, porque eu não passei no casting dos Onda Choque porque era um bocadinho maior do que as outras meninas. E portanto, isso para uma criança Sim, mas foste é até à última etapa. Só na última exato. etapa é que eras maior. Pois, porque era a última que era com a coreografia Ah, e pronto, a justificação foi um bocadinho maior. Ahm, e eu não sabendo bem o que é que isso quer dizer, fui levando, não é? A pois. dada altura, na escola, eu era efetivamente roliça, vá, ou gordinha, como queiramos chamar. Na escola também era sempre a companheira dos rapazes, aquela que eles usavam de mensageira para levar os recadinhos para as namoradas e nunca havia aqui uma relação quase amorosa, sabes? E eu olhava para mim e pensava, bolas, eu sou mesmo gordinha, ninguém quer nada comigo. De repente, entro nesta questão da música de uma forma um bocadinho mais, numa editora, numa forma mais feroz, e tenho alguém a dizer-me, olha, eu acho que se tu fizesse uma lipoaspiração era melhor para ti, em termos de imagem. E eu pensei, eu sempre me senti mal com o meu corpo, por que não? É uma boa oportunidade. Foi a pior coisa que eu fiz na vida, porque não correu bem, o Uhum. meu corpo, ou seja, foi nas pernas, eu fiquei com uma perna diferente da outra, e a minha vida até hoje tem sido tentar Correr atrás corrigir desse momento, o sim. erro que eu fiz quando era muito nova, e filo a pensar que se calhar se fosse mais magra tinha mais sucesso. E é um erro, não é? É uma partilha incrível. E sabes, nós muitas vezes ouvimos, há muita pressão associada à componente mediática, cantores, atores, apresentadores. De facto, é uma realidade. Sim, Ah, não é uma pistola apontada a ti, mas claro que tens que. E há várias figuras públicas que já partilharam isso. A Júlia Pinheiro, ainda há pouco tempo, também disse que a determinado momento também lhe disseram: olha, se calhar podia perder um bocadinho de peso. sim. Ah, eu acho isso. Nem consigo classificar esse tipo de ações. E calculo que isso torna ainda mais desafiante para uma pessoa que já tem alguma dificuldade em aceitar-se, é ainda mais desafiante quando tu ouves estes comentários de outros. Sim, sentes-te inferiorizada e depois tudo o que corre mal, tu Advém daí. associas ao teu peso, não associas ao teu comportamento, à tua performance, nada, tudo tem a ver com o teu peso. E aí tu começas a detestar, seja ele o peso ideal na altura ou não, tu começas a testar aquilo que vês na balança, começas a ter dismorfia corporal e, portanto, é muito impactante aquilo que as outras pessoas dizem em relação aos outros, mas é uma coisa que não conseguimos alterar, porque ainda hoje eu tenho comentários e hoje já não levo tanto a mal, mas se acordar num dia em que não sinta que o meu corpo está a Está ser como meu tu amigo, gostarias, ou o que quer que seja, certo? aqueles comentários fazem ali um bocadinho de moça. Mas tanto para um lado como para o outro. Há dias que me dizem, agora está magra demais, o que é que anda a fazer? E depois há outros que, cuidado, não coma tanto.
Porque esta questão do peso, quando tu estás mais gordinha, normalmente é associado a fraqueza, a falta de empenho Disciplina. e disciplina. Mas há uma série de coisas, em termos hormonais, Claro que sim. para Podem uma mulher, influenciar isso. a qualquer idade, não só quando isto começou a acontecer-me, não é? Que foi a altura que eu menstruei, Uhum. como, por exemplo, agora mais tarde, que é uma altura em que tu entras naquele período de pré-menopausa. Claro, e que o E, corpo se portanto, ressente, é isto normal. não tem que ser aqui, eu sou preguiçosa, não me apetece fazer dieta, Não é nada isto não é disso. tão redutor assim. Mas infelizmente ainda se faz isso muito com alguma frequência. Olha, tu também a determinado momento da tua vida decidiste complementar as tuas valências com a certificação em coaching e em programação neurolinguística. E pergunto-te o que é que estas ferramentas, se é que eu lhes posso chamar assim, acrescentaram? Porquê que escolheste estes dois caminhos tão interessantes? Essencialmente pela questão do foco. A forma, eu acho que nós temos que estudar aquilo que faz sentido aplicarmos não só na nossa vida pessoal, mas na nossa profissional. Ahm, eu acho que tu tens determinado objetivo e às vezes eu sentia que não era assertiva, ao ponto de chegar ao objetivo o mais rápido possível. Uhum. E, portanto, aprendi determinadas ferramentas que me fazem analisar melhor se de facto aquilo é um objetivo, porque às vezes nós temos objetivos que não são nossos. Que nos Ou foram são da impostos, sociedade, ou são ou dos fantasiosos. nossos pais, amigos, o que for. Ouvimos numa série, isto é que era espetacular para nós, e não é. E, A série portanto, foi escrita, foi coreografado para ser assim. exatamente, exatamente. E, portanto, temos que efetivamente identificar o objetivo e temos que saber como chegar a ele, ter metodologia. E eu acho que o curso de coach deu-me essa possibilidade de adquirir mais ferramentas. PNL, porque de facto a força das palavras e a forma como tu as empregas tem força para ti e para transmitirem ao outro aquilo que tu estás a sentir. Às vezes há aqui só erros de interpretação. Eu estou a dizer uma coisa e tu estás a A levar para o outro perceber lado. outra, sim. E, portanto, acho que se complementaram. Ainda fiz algumas sessões de coach. Mas Portanto, tu, como coach, sim. e fazes ainda? Neste momento não faço porque tu tens de ter tempo para dar continuidade a essas pessoas. E neste momento vou para espetáculos, vou ter pelo menos 4 meses onde vou estar ausente e, portanto, não faz sentido. Passei para outras colegas minhas, Claro. mas ainda cheguei a fazer. Olha, muito, muito interessante. Olha, queria-te contar uma história que está relacionada contigo, naturalmente, e que aconteceu quando eu era muito pequenino. Então, eu tinha para aí uns 5 ou 6 anos, e isto vai ligar com o que eu te quero contar, com o que eu te quero, aliás, perguntar a seguir. Eu tinha 5 ou 6 anos e lembro-me que a empresa onde o meu pai trabalhava organizou uma festa de Natal e havia imensos artistas que iam lá, houve cantigas, havia imensos, pronto. E tu eras a cabeça de cartaz. E então lembro-me, aquilo foi o dia todo, e a determinado momento tu és anunciada, sobes ao palco, fazes grande espetáculo, e eu lembro-me de ser pequenino e estar ali na primeira fila a assistir e não tirava os olhos, sempre, sempre, sempre a olhar. E estava fascinado com a tua performance, com a tua interação com o público. Então lembro-me do meu pai vir ter comigo e dizer: Olha, gostavas de conhecer a Mónica? E eu dizer: Mas dá! E então ele disse: Dá, anda cá. Então fui ter contigo e lembro-me muito bem, tu foste tão querida, tão calorosa. Eu guardo muito Que esta bom. imagem, Mónica, porque eu sinto que tu sempre respeitaste muito o teu público, sempre valorizaste muito a atenção, se Sim, quiseres. E eu acho que isso é muito bonito de se ver no artista. Ou seja, às vezes nós olhamos para os artistas, sobretudo com estas idades que eu estava a dizer, como alguém inacessível, quase como um deus, se quiseres. E foi muito importante para mim naquele momento ver. Uau, a Mónica é uma pessoa normal, entre aspas, se sim. quiseres. Guardo muito esse momento. Tens sentido este carinho do público ao longo destes Sim, anos? sinto. Eu acho que as redes sociais vieram normalizar essa questão do se é atingível ou não. Sim, Porque hoje em tornámos-nos mais dia próximos. tornámos-nos mais próximos. Portanto, há uma grande possibilidade de tu mandares uma mensagem de Instagram ou Facebook ao teu artista favorito e dele responder. Pode eventualmente acontecer. Sim. Antigamente não. Só em concertos é que tu tinhas essa oportunidade. E mesmo aí estavam muito protegidos, por norma. Exato, mas eu sempre achei que é tão importante o espetáculo como o pós. O falar com as pessoas, o tirar a fotografia na altura, dar um autógrafo, que hoje em dia é selfie. Certo. ah,
porque é isso que tu vais levar para casa como memória. São aquelas 2, 3 palavrinhas que conseguiste trocar com a pessoa, porque normalmente há uma fila de outras pessoas também para falar, e se a pessoa teve disponibilidade para ti, se a pessoa. E eu não posso nunca, se eu trabalho em música, ou nesta área, ou como, por exemplo, jurada do Estrelas ao Sábado, é porque o público assim o permite. E, Claro. portanto, eu não posso, o público é o meu patrão. Quando me deixarem de ouvir e de aparecer nos concertos, eu vou cantar para quem? Para mim? Eventualmente vou cantar para mim. Sim, mas deixa de Se eu ser vou a ser tua feliz, profissão. não, Certo. e passo a ser, se calhar, gestora de alojamento local e nas horas vagas, cantora. Mas eu tenho que respeitar sempre uma pessoa que opta por sair do conforto da sua casa, então em dias de chuva, é uma coisa que eu acho que é de Valorizas imenso, valorizar. não é? Sai do conforto da sua casa, deixa de ver a sua novela, a sua série preferida, para estar ali a ouvir-me. E, portanto, às vezes só por uma ou 2 músicas, porque eu tenho a noção que algumas pessoas vão só para ouvir Afinal Havia Outra ou Na Minha Cama com Ela. Mas Tu ainda normalmente assim, cantas no final, não é? não, Afinal Havia Outra e o Na Minha Cama com Ela este ano estão no início, porque Ok. eu reparti o concerto em 3 partes. Uhum. Na Mónica de Do antigamente, passado, sim. na Mónica aqui na A transição. intermédia, a transição, e no agora. E portanto as músicas novas, que é um risco, obviamente, ficam todas para o fim, Ok. mas é um risco Como que. outro qualquer e foi Pronto, mas é pensado. a história, no fundo eu estou a contar a história da minha vida. E no painel de LEDs está a aparecer também imagens antigas, portanto há aqui um fio condutor. Claro, claro. E eu acho de louvar de facto as pessoas que ainda hoje ouvem as rádios locais, ligam para as rádios locais, fazem discos pedidos, eu acho isto o máximo. E portanto, como não valorizar essas pessoas? E se elas esperam, depois de 1 hora e meia, esperam por mim para dar um beijinho, eu só tenho que estar disponível e tenho que estar no meu melhor. Se o espetáculo correu bem, está tudo espetacular. Se não correu bem, as pessoas também não têm culpa. É verdade. Portanto, eu tenho que lá estar, obviamente, de corpo e alma. Olha, incrível. Sabes que há também aqui um aspecto que eu gostava de falar contigo, porque, por norma, em Portugal, olha-se de quando em vez com um tom menos positivo para a música ligeira, para a música popular. Sentes que, vamos supor, que as tuas músicas eram interpretadas em inglês. Hum. Achas que o sucesso seria outro ou que a forma como eram percebidas e recepcionadas pelo público era diferente? Sim, porque a maioria das pessoas, principalmente os grandes sucessos, ou neste momento, por exemplo, e atenção que eu ouço, porque o meu filho ouve muito, se nós ouvirmos o funk brasileiro e se nós tirarmos o brasileiro e cantarmos no nosso português, não faz sentido nenhum. Certo. Aquilo é assim uma coisa de bradar aos céus. E nem diz E nada de jeito. portanto, o bom daquilo é só efetivamente a batida, para quem Certo. gosta de dançar. Acontece o mesmo em muitas músicas estrangeiras. Às vezes nós estamos a trautear coisas que, se formos ou fazer a tradução à letra, aquilo é uma pirosice. Sabes E que há portanto, muitas músicas portuguesas, eu já disse isto algumas vezes, amigos meus e tudo mais, que é, esta música portuguesa, se fosse traduzida para inglês e cantada pela Rihanna, ou pela Madonna, ou um destes artistas, era um hit sim, mundial. Mas como foi um português a cantar, já é, desculpa-me a expressão, mas utilizo muito, pimba. sim. Ah, onde é que estamos a errar, não é? Nesta valorização Eu dos acho que é nossos na artistas. autoestima. Eu acho que para já nós temos aquele sentimento de que somos pequeninos. E, portanto, tudo o que os outros fazem também É não é maior. suficiente. Pois. Portanto, se vier do estrangeiro é melhor. E nós temos que acabar com isso de uma vez por todas. E ainda bem que existem neste momento séries da Netflix que são portuguesas e que estão a fazer sucesso no estrangeiro, que era uma coisa impensável Há há uns uns anos anos atrás, atrás. sim. Ainda bem que cada vez mais o fado, os acordeonistas, muitas pessoas de áreas específicas fazem sucesso lá fora, para nós também nos desprendermos desta questão da música ligeira. Isto não tem que ser. Eu acho que se nós quisermos usar o termo pimba sem ser para a música do Emanuel, pimba é uma forma de estar na vida. Mas isso, qualquer pessoa, seja cantora ou não, Pode estar. pode ser, Certo. não é? Mas agora, não usem isso para tudo e para catalogar coisas que se calhar só viram o refrão, nunca viram mais nada. Mas pronto, é E o que sabes é. uma coisa? Muitas vezes diz, essa música é pimba, mas a pessoa sabe a música toda. Ou pelo Sim. menos aquela parte mais conhecida, o refrão. Alguma vez pensaste em cantar em inglês?
Por causa disto que Não, estamos a porque o meu falar. inglês é muito mau. O meu inglês é assim meio fosco, mas em espanhol já pensei. Porque falo um bocadinho melhor espanhol do Uhum. que inglês, e o mercado latino é de facto muito grande e acolhe muito, muito bem as pessoas que cantam em espanhol. Aliás, eles protegem-se muito bem, não é? Tu vais ao cinema em Espanha e tens o Brad Pitt legendado. É verdade. Não, É dobrado. dobrado, não é? Sim, 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 sim. Eu ia dizer dublado. É, é, Brasileiro, é brasileiro. brasileiro, exato. E portanto, eu acho que foi uma hipótese a dada altura, mas se eu fizer um bom caminho aqui em Portugal, eu já sou feliz. Não, tu E fazes portanto, um ótimo caminho em Portugal. e, Isso aí. portanto, eu acho que aquilo que eu tenho, o reconhecimento que eu tenho, já é mais do que aquilo que uma menina no seu quarto, aos 8 anos, ambicionava. E, portanto, eu sou muito grata. Tu disseste há pouco que eu sou ambiciosa, efetivamente sou ambiciosa, mas há um limite para a ambição. E, portanto, eu sei que aquilo que tenho hoje é muito, muitíssimo bom. E, portanto, não vale a pena eu estar aqui a pedir mais porque sou de facto uma sortuda. Olha, até-me arrepiei agora a ouvir isso. Hum, Conta-me como é que foi, porque tenho mesmo curiosidade. Aos 18 anos, e eu disse isto na tua introdução, porque ao fazer a pesquisa sobre ti, percebi que este era um ponto de viragem na tua vida. Aos 18 anos, tu lanças o Afinal Havia Outra, eras muito novinha. Sim. Hum, Como é que foi sentir de repente? Eu calculo que isto é quase de um dia para o outro, tu tornas-te conhecida em todo lado, a tua música passa em todo lado, a Mónica Sintra passa a ser a Mónica Sintra. Como é que a tua vida mudou nessa altura? Porque eu acho que às vezes há momentos da vida que mudam tudo para sempre. E Sim, este cálculo tenha sido um deles para ti. mudou. Eu acho que a música começa a ser um fenómeno nas rádios. Ou seja, ninguém sabia quem era a Mónica Sintra. E de repente eu começo a fazer alguns programas de televisão e continuávamos nisto. A música era muito tocada, eu percebia na Romântica FM, na Rádio Nacional, mas eu ainda não tinha ainda não tinha acontecido nada de espetacular. Entretanto, o Idiberto convida-me para fazer parte do júri do Big Show Sick. E eu vou cantar nesse sábado, faço parte do júri e a seguir vou a uma discoteca com uma amiga. E ela diz-me assim: está toda a gente a olhar para nós, porquê? Eu disse: sei lá, estamos mal vestidas, não sei. Tipo, Nem sequer associaste, tinha estado na eu televisão. estava fora, porque a música já tinha saído há tanto tempo, há uns meses, e portanto, e de repente eu começo a sair nessa semana e ai, é a menina da televisão, é a menina do Afinal Havia Outra. Amy Martins, que era onde eu morava, as pessoas começam a falar comigo de uma forma diferente, portanto, até os meus vizinhos, e aquilo foi tão engraçado e foi tão espontâneo que eu até hoje não consigo compreender como é que alguns colegas dizem: gosto muito da minha privacidade, não gosto que as pessoas falem comigo. Não, nós fazemos música para as pessoas. Claro que sim. Claro que se tu me disseres assim, há um dia que tu estás menos bem e se calhar não estás tão tolerante, Sim, das duas senhora. uma, ou não sai de casa, ou se alguém vier falar comigo, me reconhecer e for simpático comigo, Tu eu tenho que fazer um correspondes. esforço. Claro. Porque os dias maus acontecem a toda a E gente, todos não nós é? temos. Agora, esse ponto de viragem em que as pessoas passam a conhecer-me, para mim foi tudo aquilo que eu sempre quis, ou seja, conhecem-me porque eu sou a Mónica Sintra, mas associam o Afinal Havia Outra. E, portanto, conhecem o meu trabalho, conhecem a minha voz, conhecem a minha imagem e isso é espetacular para mim. Foi, a partir daí, obviamente, que foi uma volta sem retorno. E começa a ser muito engraçado quando o meu filho começa a ter percepção que nós vamos a sítios e dizia: Mamãe, tu tens muitos amigos. Porque toda a gente Para chegava ao ele pé era de mim e dizia amigos. assim: vi a menina, não sei quem. Olá, Duarte, estás bom? E ele pensa, mas de onde é E que ele, me mas conhecem? sim, de onde é que me conhecem? E depois houve ali uma fase em que eu tive que lhe explicar que era da televisão e que nem todas as pessoas eram amigas, portanto, se chegassem ao pé dele e dissessem: sou amiga da tua mãe, não é para ires, é amigo porque me vê na televisão, Pois, porque porque havia esse perigo. claro, não é? Quer dizer, porque ainda por cima eu nunca escondi o Duarte, a Certo. gravidez foi acompanhada também e, portanto, as pessoas sentiam-se bem e eu também sentia, obviamente, muito carinho das pessoas Naturalmente. quando cumprimentavam e quando cumprimento o Duarte. Aliás, isto é muito recorrente, ainda ontem eu estive num sítio e o que mais me perguntavam não é quando é que sai o teu próximo disco, o teu filho então, e quando é que canta? E, percebes? E então ele Ele já já, faz também já parte faz muito aqui. parte da tua vida pública, não é? Exatamente. E isso para mim foi muito prazeroso e continua a ser ainda hoje em dia. Sentiste que, em algum momento da tua carreira, isto previamente a teres o Duarte, exageraste
exageraste na quantidade de trabalho que aceitavas? Porque eu calculo que seja desafiante a partir do Mas eu momento ainda em... sinto que faço isso. A sério? Sim, ainda sinto que faço isso. Eu posso dizer que este ano eu tive 2 domingos livres e num deles eu não Este ano de sabia. 2025? Sim, e Só não 2 se- domingos livres. só 2 domingos livres. E num deles eu não sabia o que é que havia de fazer. Não sabia, tipo, Percebo-te estava tão bem. ali, como se diz, na gíria, tipo barata tonta, E agora? porque. O que é que E faço com agora, o que é este que eu tempo? faço? É esta hora, mas ainda não passou muito tempo, então vamos agora à praia. O meu namorado, já passou o tempo, devíamos ter ido mais cedo, não vale a pena. Então, e agora fazemos o quê? Ele descontrai, vê um filme, vê uma série, acalma, porque há este ritmo É acelerado. verdade, e parece que não sabemos E tu parar. vais sempre dizendo que sim, por vários motivos. Às vezes não tem a ver, as pessoas podem achar que tem tudo a ver com a questão monetária, não tem. Há programas que não te pagam, há sítios onde tu vais e é importante ires para seres, para Para mostrares a fabricares tua presença. música. E portanto eu vou dizendo sempre que sim, sempre que sim. Há uma altura em que eu olho para a agenda e penso assim, O que é se que eu calhar fui exagerei. fazer à minha vida? Não, se calhar exagerei. Onde é que eu vou colocar aqui agora a minha família? Onde é que eu vou colocar o Duarte? Há muita coisa que eu consigo fazer com o Duarte, porque ele já é companheiro e já vai comigo, portanto ele não é negligenciado de todo. Certo, claro, claro. Mas e depois também temos, durante a semana, temos muito tempo juntos, portanto, aquilo que Acabas por alguns pais, compensar. infelizmente, não podem ter, não é? Porque têm um trabalho num horário normal, eu consigo fazer. Mas ainda hoje tenho essa tendência de aceitar muito, Muito muito trabalho. trabalho. Sabes que a mim também me tem acontecido. Eu há 3 anos que não tenho fins de semana. Porque, Pois, então, pronto, então eu não preciso- fales nos meus 2 Não, domingos. é verdade, tu disseste, eu tive 2 domingos livres e aconteceu-me agora nos últimos tempos, porque comecei também a ter consultas de psicologia. E a psicóloga, a determinado momento, perguntou-me: então, como é que tem estado a sua agenda? E eu comecei-me a rir e disse: nem vamos falar da minha agenda. Isto porquê? Porque primeiro foi por causa para tirar o mestrado em Ciências da Comunicação, porque eu comecei por tirar o de Ciências Farmacêuticas, depois foi para criar o podcast e, portanto, depois uma coisa leva à outra, depois tens mais um objetivo, e mais um objetivo, e mais um objetivo. Ahm, e ela disse-me algo como: Tiago, é muito importante desligarmos o modo fazer e sabermos ligar o modo ser. Epá, Mónica, isto para mim é tão complicado. Imagina, tenho alguma coisa livre na agenda, eu fico doido. O que é que eu vou fazer com este tempo? Por isso, quando tu disseste assim, e agora eu sei o que é que vou fazer neste domingo, eu revi-me completamente. Tenho muita dificuldade em parar, em desligar. Sim, Isto era o que falávamos há bocadinho. Vivemos sim. numa sociedade Vivemos numa tão rápida. sociedade que é rápida. Agora, há aqui uma questão, que é uma questão que eu também estou a trabalhar neste momento, que é, agora serve aqui para os dois, que é, nós estamos a trabalhar tanto porque efetivamente temos um objetivo ou queremos fugir de alguma coisa. É essa a questão. Ouch. E portanto eu estou a trabalhar nisso, Eu também. porque, O que é que não queres ver, não é? O que é que eu não quero ver sim, em ou mim? seja, não queres parar para não pensar em No quê? quê? Yep. E portanto é um processo, e no meio do processo vamos fazendo coisas que gostamos. Certo? É, é, Claro que o, é, sim. o, é Sim, o bom disto. enquanto sentirmos que vale a pena, Claro continuamos, que não é? sim. Mas sim, mas é importante mediarmos e eu ainda não estou nessa fase. Acho que essa é a etapa seguinte, conseguir fazer isso. Mónica, última pergunta que eu tenho para ti, que é igual para todos os convidados do Pode Sim. Acontecer. Qual o teu maior sonho? Olha, o meu maior sonho é ter os meus pais e as pessoas que eu gosto o mais tempo possível comigo. Portanto, eu quero ser velhinha quando eles forem velhinhos, e poder ver o meu filho a ser feliz. Acho que é simples, é muito simples. Sem dúvida. E é muito bonito. Mónica, muito obrigado por teres vindo ao Obrigada, Pode eu. Acontecer. Gostei Obrigada. muito. Quanto a ti que nos acompanhaste, vou agora despedir-me. Vou-te convidar a colocar like, comentar e partilhar este episódio. Já sabes que tens à tua disposição o código ACONTECER15, que te dá 15% de desconto em todo o site farmaspot.pt. Quanto a nós, encontramos no próximo episódio do Pode Acontecer. Até lá, fica bem e lembra-te sempre, por favor, que também pode acontecer contigo.